Paulo, você que está na bonança financeira especificamente, qual é o pensamento? Porque fica até falando do Palmeiras, que não tem isso, não tem aquilo. Eu fico vendo meus amiguinhos aqui brigarem entre eles. Pô, não tem dinheiro, não tem plata, não tem nada. É tão bom, é tão gostoso, Renata, porque é aquela coisa que a gente sempre fala. Uma coisa é você saber administrar, outra coisa é você pegar um clube, né, da grandeza como é o São Paulo. Vamos falar do São Paulo. Da grandeza que é o São Paulo e você afundar mais ainda. Isso mostra a incompetência. Então, acho que isso é muito triste, principalmente para um clube da história que tem o São Paulo. E aí você pega do lado aí do muro aí, é só você pular o muro. Você vê a administração, você vê tudo. E aí pega pelo outro lado. Sem dinheiro, vocês têm que ganhar com o juiz ajudando. Imagina se não tivesse dinheiro, hein? O problema é seu, Cicinho. Imagina se não tivesse dinheiro. O seu problema é isso aí. Prejudicou Sem dinheiro, vocês não têm dinheiro, vocês não têm moral. No momento de hoje que vocês estão vivendo. Moral, eu concordo. E nem credibilidade. Moral e dinheiro, sim. Mas grandeza não tem. Não, grandeza eu não estou falando que não. Soberba, eu estou falando credibilidade. Porque vocês precisam de juiz para ganhar de nós. Não precisa não, Cicinho. Eu tô dizendo que a gente foi campeão várias vezes. Em 5 anos que o Abel tá aí, ganhou 11 títulos. Mas, então, sabe que é muito louco? Porque o Palmeiras, há uma década e pouco, vivia uma situação até pior. O Paulo Nobre, quando assumiu, tinha a conta de luz vencida. E aí não foi apenas o dinheiro, claro que tem um aporte ali do Paulo Nobre, mas a organização, a administração do Paulo Nobre, na sequência o Gagliotti e a Leila, é que transformaram o Palmeiras no que é hoje. Então, onde estão essas pessoas no São Paulo, não apenas com dinheiro, mas com poder de administração, no São Paulo, no Corinthians, nos clubes que estão com muitas dívidas aí? Porque se eles não fizerem isso, o Palmeiras hoje colhe frutos de um período danoso, trabalhoso e muito difícil lá atrás. Que caiu para a segunda divisão. O São Paulo fez uma coalizão de gafanhotos. O quê? Uma coalizão de gafanhotos. Para ter maioria... Coalizão de gafanhotos? Para ter maioria, fizeram uma distribuição de tudo que é do São Paulo para benefício de muitas pessoas. E está aí a prova, tem as documentações, tem as questões que estão na polícia, que estão nas investigações do Ministério Público. Então, quando você faz uma coalizão, você faz uma coalizão de benefícios, fica isso aí, não tem mais ninguém que tenha conduta moral para poder falar bem e poder fazer uma reconstrução. Quem está fora tenta muito fazer isso, porém, a maioria, que é aquela que se beneficia, vence. E se vem uma pessoa do bem, administrador para pegar, quando vai chegando perto da eleição, os caras vão tentando destruir, entendeu? O mal do futebol é isso. Que as pessoas o Palmeiras conseguiu, né? Sim, mas o Palmeiras se blindou. Deu total legalidade pro Paulo Nobre administrar. No São Paulo os caras não dão. Não dava não, Cicinho. Esse que é o problema. Lá tinha o Mustafa também, que era muito difícil. Mas a maioria venceu. No São Paulo, a maioria quer o mal do São Paulo. Qual é o futuro do São Paulo, Cicinho? Futuro do São Paulo, você agora. O futuro do São Paulo é ser tetra mundial. Lógico, já é mas que futuro é esse? Futuro não entendi nada. Isso aí já é pros nossos netinhos. Eu vou fazer um negócio. Agora, o doutor Marco Aurélio Cunha sabe que um dos grandes gostar. dirigentes do São Paulo foi o Juvenal Juvencio, mas o Juvenal Juvencio foi lá e rasgou o estatuto para uma terceira oportunidade seguida conduzindo o clube. Não sei se o Palmeiras vai fazer isso com a Leila, a gente não sabe ainda. Se fizer errado, na minha Então, opinião. hoje eu acho que tudo que você toma como decisão pode não ter um efeito imediato, mas vai ter um efeito a médio e longo prazo. E é isso que destrói os clubes. Quando o Maciço fala, eu não tava, ok, ele tava sim, mas ele não decidia. Ele não era o cara que assinava o cheque, não era o cara que pegava a caneta, mas estava. E todo mundo vai deixando. Todo mundo é conivente. Esse é o problema, não é do São Paulo, é do futebol brasileiro. Porque aí, eu sou do grupo tal. Não, eu não sou de grupo nenhum, mas eu me associo, depois eu me desassocio. E eu quero ser conselheiro, eu quero ser isso. Então, esse é o problema hoje no futebol brasileiro. Aí vem SAF, que a gente acha que vai resolver, não resolve. Porque a SAF só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. Então tá complicado, gente. Hoje, essa é a realidade. Aqui, quem pode solucionar o problema do São Paulo? O futuro do São Paulo tá aqui, ó. Já pode não deixar. Ninguém quer contrariar o poder. O poder é um imã que agrega pessoas batendo palma. E quando você fala contra o poder, você é tido como conspirador. Então, isso acontece em qualquer clube no São Paulo também. Quando nós alertávamos aos problemas do São Paulo, éramos tidos como anti-são paulinos. A verdade está aí hoje. Capelanes, é complicado, porque isso aí hoje, cada vez mais, a gente vê o São Paulo se enredando nos problemas financeiros, diretivos e táticos também.
Eu concordo 1000% contigo, Rê, e vou falar uma coisa, aliás, eu não vou nem falar da minha boca, eu vou falar da boca do presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, ontem, Aires de Abreu Júnior, que também tem muito que se explicar aí perante o torcedor, aprovou contas a gestão do Casares. Se o São Paulo tá assim, passa muito pelo Conselho. A verdade é essa aí, porque chancelam todas as porcarias que as atuais gestões fazem. Quer dizer, gastam mais do que arrecadam, gastam dinheiro que não é deles, aí eles saem pela porta da frente do clube, o clube fica arrebentado, as organizadas estão ricas com essa parceria comercial e os clubes pobres. Então eu vou dizer o seguinte, modelo de clube associativo acabou. Não há mais a possibilidade. E o ontem Aires falou, e aí eu vou concordar com ele, que se o São Paulo continuar com esse modelo de clube associativo, nunca mais vai se aproximar de Flamengo e de Palmeiras. E olha só, como falou o Chico, há uma década e meia, por exemplo, o São Paulo era tido como o clube modelo, a gestão, o soberano. Olha o que virou o São Paulo hoje. O São Paulo hoje, infelizmente, Renata, no meu ponto de vista, eu não sei se tem que virar SAF, ou clube empresa, tem que dar um jeito, porque essa boquinha interminável dos conselheiros, dos vitalícios, é sempre um cabidinho de emprego aqui, é um cargo estatutário. Eu acho engraçado o cargo estatutário, né? Quantos dirigentes que passaram pelo futebol brasileiro têm cargo estatutário que não é remunerado, mas saem de lá milionários? Então o São Paulo, ele hoje oficialmente está falido em todos os termos, financeiros e administrativos. Everton Guimarães, que coisa, hein? Claro que a gente fala do São Paulo e o São Paulo vive essa crise institucional, mas o problema é do futebol brasileiro. Renato, é um problema do futebol brasileiro, que eu disse na entrada anterior. Os clubes associativos com uma dificuldade absurda, quando vira SAF não é sinal de que as coisas serão controladas, né? Mas eu, sinceramente, Renato, eu não entendo como o São Paulo chegou onde chegou, ao fundo do poço como chegou, porque como minha filha mora e estuda aí, eu estou aí em São Paulo quase que de 15 em 15 dias, me assusta, né? Que nem a torcida de São Paulo é que nem pardal, você vai para todo lado, tem São Paulino demais e tal, e todo mundo muito preocupado com a situação, e com razão. Porque você não enxerga a luz no fim do túnel, você não vê gente competente para chegar e arrumar a casa. As brigas políticas e aí diante do que os torcedores do São Paulo, as pessoas que conhecem a história do São Paulo contam, né, de um conselho absolutamente arrebentado, isso é o caminho para o fracasso mesmo. E há algum tempo, não me lembro, há alguns meses, eu disse aqui que um bom caminho para o São Paulo talvez fosse tornar SAF, porque não é que SAF vai salvar o São Paulo, mas como clube associativo, eu acho muito pouco provável que se não chegar alguém como o Paulo Nobre chegou um dia no Palmeiras, depois o Gagliotti, agora a Leila, para ajustar, se não chegar alguém com essa mentalidade, o São Paulo não vai sair desse buraco, que parece de fato sem fundo. E olha, a gente vai para o YouTube, amamos e seguiremos o papo e já nem... Pois é, antes o problema era só o treinador, agora virou um problema de finanças, de política, de tudo. São Paulo não consegue solucionar as suas próprias questões. E aí que tá o grande problema, né, Rê? Que a gente fala do contexto, no modo geral, da chegada do Roger desde o começo, porque no primeiro momento que as coisas pareciam que seriam de paz do São Paulo, assim, depois de uma turbulência muito grande. Não era tudo isso, não, também. Não, mas, Ronaldo, a impressão, assim, o Assis ele entrou muito bem. Ele tirou o que ele tinha que tirar no começo, começou a fazer as mexidas. Aí, no primeiro momento de paz, eles mexeram. E quando você mexe no vespeiro, cara, o torcedor... Quis dar autoria para a própria administração. Exatamente. Ocorre, Garbi, que o Assis não entende futebol. Ele é um São Paulino, gosta de futebol, tá ali, mas não tem o dia a dia do futebol. Nunca esteve exposto ao resultado do futebol. Aí foi convencido pelas pessoas do futebol a mudar o Crespo. Ele ali, sem saber bem o que fazer, falou, bom, vocês estão falando, eu apoio. E aí foi ser autoral. E no autoral ele se danou. Sabe, quando eu estava de férias, eu peguei os resultados da primeira rodada do Paulista e tinha tomado 3-0 do Mirassol. E aí eu falei, meu Deus, como pode isso? E, de repente, daquele cenário ruim no campo, o São Paulo foi se ajeitando, foi se moldando, até saiu do Campeonato Paulista depois por Palmeiras, mas... foi ganhando resultados importantes no começo de Brasileirão, que veio mais cedo do que o normal. E aí resolveram mexer em tudo. Esse é o problema, Chico. No futebol, a gente até entende quando tá tudo ruim, não sabem o que fazer. Mas e quando tá tudo se organizando? O problema é que a gente nunca vai saber a verdade. Vocês então tem que dizer, aí, alguém tem que dizer, né, Chico? Mas talvez ela seja, como eu direi... Cuidado, ela seja impublicável. Pensei que dolorosa. Eu me permito especular.
Porque vocês falaram, será que pediriam desculpas para o Crespo da forma como ele saiu? Garanto a vocês que não. Porque houve um desalinhamento, que essa palavra é bonita, né? Mas talvez a gente esteja falando de algo mais grave. Porque não tem justificativa técnica você demitir um técnico líder de uma competição quando esse time não tem capacidade para estar ali, pelo menos na avaliação de todos. Então, não havia justificativa técnica. Há outras explicações que a gente talvez nunca vá saber. Porque ele desafiou as pessoas Isso que não é comandam o novidade no São futebol. Paulo, Renata, porque quando foi eleita a diretoria do Maciz, vice-presidente, do Júlio Casares, São Paulo estava ganhando o Campeonato Brasileiro, demitiram por capricho o Diniz e o São Paulo perdeu o Campeonato Brasileiro que estava ganho. Para quê? Para ser autoral. Capricho é uma boa palavra. Capricho Ô, Sgarbi, você sabe o que estão falando na Argentina do São Paulo? O quê? Não há plata. Você sabe o que estão falando do Corinthians? Nada. Você tá falando da Argentina lá do Corinthians, ó. Argentina, Negrão. Vai, Corinthians! Isso é clubismo, daí. Isso aí você sabe, né? Que eles estão unidos. Gabi, isso aí no final do ano, sabe aquela aposta que a Renata faz com o Ronaldo? Oferece pro Negrão, porque aí tem... Não, eu não faço mais aposta. Ele só Eu não faço mais pede pra aposta. ele. Gente, eu já ganhei tanto em aposta. Já a Renata... Eu não faço mais aposta, nem que eu tenho que sair pelado daqui pra Paulista. Esse ano eu vou sair com a Renata, O inclusive. Cicinho e o Draceira já viram de perto o poder das apostas. Quem ganha sempre. E esse ano eu vou sair com a Renata, inclusive. Tem Pode palpite! sair comigo, explica isso. A gente combinou ano passado. Hoje tem palpite, hein? Não sei não, hein? Voltamos, isso eu sei.